A oposição ao governo. O que é oposição? Oposição é aquele partido que concorreu e não ganhou as eleições, é aquelas pessoas, aqueles apoiadores que não ganharam e eles continuam acompanhando a política, procurando colocar em prática aquelas leis que eles desejam que sejam praticadas. Então, pedindo para que o governo que ganhou coloque em prática, dando sugestões, acompanhando, criticando positivamente, dando sugestões, cobrando aquilo aquelas promessas, né, que aquele que ganhou possa colocar em prática aquilo que ele prometeu. Então a oposição faz esse papel de acompanhar, cobrar. Isso é a oposição. Então vamos comparar aqui como era a oposição ao governo federal do mandato da gestão passada, que é do Pátria Amada Brasil, para esse de agora de 2023, 2024 até 2026. A oposição ao Pátria Amada Brasil era uma oposição formada por vários segmentos, e um deles era aqueles artistas famosos, era artista de TV, atrizes, atores, cantores, pessoas que muitos que era sustentado, que era beneficiado pela Lei Rouanet. E aí eles reclamavam, para eles estava ruim, né, com aquele governo Pátria Amada Brasil, porque foi um governo que não liberou muitos recursos através da Lei Rouanet para os artistas. Então eles criticavam. A gente via aí teve uma atriz que falou que estava passando fome. Então quer dizer que o governo é que tem que sustentar essas pessoas e não o talento delas. Então, porque a atriz chegou a falar isso em suas redes sociais, né, que o governo estava muito ruim. E era justamente o que eles procuravam fazer. Era uma oposição que procurava se agarrar e criar narrativas para derrubar, para que não desse certo aquele governo, para que acontecesse tudo de ruim, para que aquele governo perdesse o mandato, saísse fora, para dar lugar a outro. Tudo que eles queriam era isso, e assim era uma oposição do quanto pior, melhor. Então, o quanto pior que tivesse era melhor para eles. E eles tentavam passar essa imagem de que estava pior, de que a Amazônia estava pegando fogo, o governo não conseguia controlar, o governo não conseguia dar segurança, o governo não conseguia isso, estava ruim, as pessoas estavam desempregadas, estava tudo de ruim, eles atribuíam ao governo, inclusive a pandemia, que foi algo eventual, muita culpa daquela, que é um fenômeno natural que aconteceu, que veio inesperadamente, né, e que atingiu, assolou o mundo, e eles reclamavam como se aquilo fosse um mal apenas aqui do Brasil, como se o governo, alguém que estava administrando o governo lá, era o culpado por aquilo. Então, era uma oposição ao Pátria Amada Brasil formado por esse tipo de pessoas que criticava destrutivamente, sem uma base ali, apenas com o que eles levantavam como argumento, como narrativa ali para determinar que a culpa era do governo, e tomava isso como verdade e tentava passar para as outras pessoas que isso era verdade, que a culpa era do governo. E aí fizeram de tudo, atrapalharam, não davam sugestões, não acompanhava, queria apenas destruir o governo. Por quê? Porque nos governos anteriores eles tinham harmonia, os parlamentares têm harmonia para negociar. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo tipo de pessoas que trabalham da mesma forma, que sempre têm trabalhado no Brasil da mesma forma, que lança a mão do toma lá da cá, que um ajuda o outro, que eles se juntam para que dê certo apenas a vida deles lá. Então são pessoas egoístas que pensam apenas neles. Esses artistas aí, eles estão pensando apenas neles. Eles não estavam preocupados em o Brasil estar dando certo ou não. Eles estavam preocupados em a vida deles estar dando certo ou não. E a vida deles dar certo é eles receber dinheiro do governo, que era através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é um fundo ali do governo para a cultura, né, que é um projeto, um programa onde as empresas e as pessoas físicas se inscrevem para adiantar o seu imposto de renda. E ali os artistas que estão do outro lado se inscrevem também e se cadastra e faz ali um requerimento, né? E sendo aprovado eles vão captar esses recursos para colocar em prática os seus projetos.
E a gente tem visto muitos projetos onde eles retiraram dinheiro que não reverteu, não converteu em benefício para a sociedade, não fez com que não teve retorno. Então, é um dinheiro que foi, a gente pode dizer, jogado fora, que só serviu para quem retirou aquele dinheiro. Porque se a pessoa tem talento, ela pode transformar esse talento em resultado na vida dela, sem essa ajuda, sem aquelas grandes quantias que eles recebiam. Mas eles não queriam saber, e aí quando faltou, nunca antes artistas se manifestaram tanto quanto naquele governo. Por quê? Porque faltou ali as verbas que vêm do governo para a mão deles, para eles torrar e gastar como bem quer. Então, foi uma oposição que trabalhou nesse sentido. Da mesma forma, os parlamentares que achavam normal aquela vida de as campanhas políticas, por exemplo, usar o fundão eleitoral, eles são favoráveis. Por quê? Porque o fundão eleitoral, 5 bilhões ali, que vai para a mão dos partidos, para os partidos políticos usar nas campanhas políticas. Então, era uma pessoa favorável a isso, a oposição queria isso. O governo tentou não dar o aumento que eles queriam, mas eles acabaram ganhando e teve o aumento aí, porque é isso que eles querem. Eles não querem fazer uma campanha ali gratuita, através das redes sociais, como foi feito pelo o então presidente e as pessoas que estavam lá na época, que fizeram suas campanhas muito mais pela rede social, ali, sem gastar muito dinheiro do governo. Eles queriam usar o fundão eleitoral, e aí eles aprovaram esse aumento, né, mesmo contra a vontade do governo do Pátria Amada Brasil. Então, da mesma forma que eram os artistas, eram também outros políticos que estavam lá, eles estão acostumados com essa vida. Então, era uma oposição ferrenha ali, bem acirrada, uma marcação cerrada, né, sem deixar o governo trabalhar, sem deixar o governo produzir e sem ajudar, né, sem contribuir em nada, apenas criticando. Então, não apresentava uma sugestão, uma alternativa para aquilo que ele estava reclamando, mas apenas reclamava com base na sua própria leitura ou na sua própria narrativa, né, naquilo que ele levantou como verdade. Então, e atualmente não. Hoje nós estamos em 2023, que é uma gestão, um mandato que vai até 2026. A oposição está apenas querendo um país melhor. Por quê? Porque o país é nosso, é para todo mundo. A gente quer que dê certo. Então a gente está cobrando, a gente quer cobrar aquilo que o atual que está lá agora, ele cumpra aquilo que ele prometeu. Mais emprego, com mais facilidade. Mas a gente está vendo acontecer o contrário. Por quê? Porque ele insiste nas políticas de aumento de gasto, de aumento de funcionalismo público, de funcionários de cargos, de ministérios. Então é um governo pesado, complexo que ele monta, e aí a gente está apenas reclamando que quanto mais aumentar o governo, mais é gasto para o governo, e dificulta o andamento, né? O país não flui bem. E não fluindo bem, não flui a economia, não flui nada, as pessoas não têm o benefício que vem do governo, não têm os resultados que pode ser promovido pelo governo. Se o governo facilitar, se o governo gerar as condições, que é isso, o Estado, o governo, para isso, é para governar, administrar e usar políticas que vai facilitar e gerar as condições para que o mercado ande, para que a economia seja construída, para que as pessoas tenham confiança no Brasil, invista no nosso país, para que a economia realmente traga os resultados que a gente quer, que é emprego, que é essas coisas que ele prometeu, e emprego e uma produção onde os preços, a oferta de produtos vai aumentar e serviços, e os preços, consequentemente, vão cair, e o poder de compra da gente vai aumentar em relação a esses produtos, porque se existe uma produção maior, o nosso salário vai poder comprar mais coisas, o poder aquisitivo vai aumentar, o salário mínimo vai ser mais valorizado. É isso que a gente quer. Mas para isso precisa de mais produção. E para mais produção precisa de mais confiança para aqueles que poderão investir, que poderão empregar seu capital. E para isso o governo tem que gerar as condições, minimizando as burocracias, minimizando o sistema tributário, procurando reduzir os tributos,
Então, a oposição está apenas mostrando isso, que ao invés de diminuir, esse governo está aumentando e taxando coisas que antes não tinha, pessoas passando a pagar imposto de renda a pessoas que não pagavam, comércio internacional sendo taxado, era um comércio que fluía muito bem, Shopee, Shein, empresas, né, empresas de produtos estrangeiros que atuam aqui no nosso país, comerciais, que ela fluía muito bem, mas se existe uma taxa agora que o governo impôs, elas vão ganhando dificuldade, né? O comércio não flui como fluía. E isso é bom. O comércio, tanto interno quanto com outros países, se a gente comprar, vender, é o que é bom. É um país aberto, um país que dá confiança para o mundo investir aqui também, para os empresários estrangeiros também investir aqui. E não só. E a gente não contar apenas com a nossa força interna, com o nosso capital interno, com o investimento interno, mas contar com a relação comercial com outros países. E isso vai ajudar o nosso país. Então, a oposição ele bate nessa tecla, de que o governo deve reduzir as taxas, minimizar, procurar fazer políticas, colocar em prática políticas que reduzam os impostos. E a gente está vendo ao contrário, a oposição está vendo que o governo está fazendo ao contrário daquilo que a gente acredita que é melhor para o nosso país e que vai trazer os melhores resultados. Então é uma oposição que ela está fazendo o papel dela certo, apenas criticando e explicando por que não dá certo, porque a gente tem visto no histórico, tanto aqui quanto em outros países, quando é colocado em prática essas leis aí que estão sendo colocadas agora em prática, elas trazem os resultados ruins que a gente tem visto. Então, a gente não está falando apenas porque quer impedir o governo de governar da forma dele, a gente quer que ele minimize um pouco mais para ver se atrai o investimento, para ver se atrai o crescimento do nosso país, e o crescimento do nosso país implica crescimento de qualidade de vida na população, para a população interna aqui, onde se o mercado cresce, se as trocas comerciais crescem, se o capital de giro aumenta aqui dentro, se as pessoas aumentam suas trocas, suas vendas, sua produção, o poder aquisitivo aumenta porque aumenta a necessidade da mão de obra, aumenta os empregos, as pessoas vão poder consumir mais. Então, a economia ela não cresce sozinha, ela cresce envolvendo pessoas, tanto fornecedores quanto os colaboradores, como também fornecedores quanto os produtores. E isso depende de um país que tenha um caminho fluido, que tenha facilidade para isso ocorrer. E só quem pode fazer isso é o governo através de suas políticas. Então é isso que a gente faz, a oposição. A diferença da oposição do governo passado para esse é que o outro pensava apenas neles, cada um em si ali, né, na sua vida. E essa oposição aqui está querendo o melhor para o país, que é bom para todo mundo. A gente é formado por pessoas mais libertárias na economia, por pessoas conservadoras também, ao invés de estar dando atenção a colocar em prática essas leis progressistas, essas leis que evoluem, né? Que faz a evolução mais acelerada das coisas, onde favorece essas ideologias, muitas que tem aí, ideologia do feminismo, ideologia do apoio às vítimas da sociedade, por exemplo, que eles falam, o aborto, a legalização das drogas, tudo isso, as pessoas dão atenção a isso, né? O furto por necessidade, tem pessoas querendo trazer essa lei, sendo dada atenção por alguns partidos aí de esquerda, e esquecendo de dar atenção ao que é mais interessante, mais importante e fundamental, indispensável, imprescindível para o nosso país, que é cuidar da economia, que é de onde tudo vem, que sustenta tudo. O setor social e todos os outros, da segurança, só funciona se ele for suprido, se ele for sustentado por recursos, e esses recursos é gerado pela produção, e a produção que está ali construindo a economia. Se não tem economia, se a economia não vai bem,
não existe sustentação. Então é isso que a oposição atual está preocupada, em fazer com que a economia ande, que ela andando, ela vai levar muita gente junto e todos vão se beneficiar, inclusive o governo que vai arrecadar mais. Agora essas pessoas que não estão lá, que ou não entendem, ou não querem fazer com que o Brasil dê certo, aí a culpa já não é de quem está aqui na oposição querendo o melhor para o país.